Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Eu não faria jus ao nome do canal se eu não viesse aqui no canal falar de mistérios. A gente tem os dois lados do sobrenatural. A gente tem o sobrenatural, que é histórias assustadoras, histórias de fantasmas, histórias que dão medo, histórias ruins. E a gente tem o outro lado, que são histórias sobrenaturais, mas que são histórias interessantes, histórias de coisas boas. E há um tempo atrás eu tinha visto um documentário sobre vidas passadas. Quem acredita nesse tipo de coisa vai acreditar, quem não acredita vai continuar sem acreditar. Então eu vou contar. Eu vou contar duas histórias aqui que eu vi nesse documentário sobre vidas passadas. O que se tratava o documentário? O documentário ele mostra duas histórias de duas crianças e a primeira história que conta é do Jimmy. O Jimmy, ele era uma criança que desde pequeno ele sempre foi uma criança muito alegre, uma criança muito feliz, mas ele sempre teve pavor de água. A família toda deles, como eles dizem, eles eram da água, viviam dentro da água, tinha piscina, eles iam pra praia, eles adoravam estar na água. Eles tentaram diversas vezes ensinar ele a nadar, colocar ele na piscina, e todas as vezes ele ficava muito apavorado, ele entrava em pânico, ele se agarrava, arranhava as pessoas, ele não podia chegar perto da água. Desde muito novo, o Jimmy ele começou a ter o terror noturno, que é chamado por alguns psicólogos, eu não sei, não estudei muito a fundo o que é. Mas o que acontecia com o Jimmy? Ele ia dormir, ele acabava sonhando e ele acabava acordando daquele sonho muito apavorado a ponto de sair correndo pela casa, chorando de madrugada, gritando pela ajuda dos pais, apavoradíssimo. Ele teve muito tempo esse terror noturno, onde ele teve vários episódios. Ele tinha uma irmã mais velha, essa irmã mais velha, ela era psicóloga forense. Então, uma pessoa totalmente cética, né? É uma pessoa da ciência, então, que não crê nessas coisas. Então ela achava que era um terror noturno, que estava acontecendo com o irmão dela e tal. Ele sempre se referia assim no dia a dia dele, quando ele dizia, ao invés dele dizer direita e esquerda, ele sempre dizia bom bordo, este bordo. E eles ficavam assim, como que ele sabe disso? Uma criança tão pequena, sei lá quantos anos ele tinha, 4 anos, 5 anos. E ele falava só este bordo e bom bordo, e todo mundo ficava assim. Quando ele tinha 4 aninhos, ele estava andando de motoquinha com a irmã dele na rua, e ele olhou pra rua e falou assim pra irmã dele, é ali que eu vi a mamãe andar de bicicleta azul. Então depois disso a irmã dele contou pra mãe, né, o Jimmy falou que te via sempre andando de bicicleta azul nessa rua. Daí a mãe do Jimmy comentou que quando ela tinha em torno de 5, 6 anos, ela tinha uma bicicleta azul que ela andava na vizinhança. Né, na rua ali, né, que era a casa da família. Só que ela não tem nem foto disso e ela nunca comentou com ninguém sobre isso. E aí ela indagou o Jimmy, ele era muito pequeno, tinha 4 anos, né, gente? Ela perguntou, como que tu viu a mamãe? Como que tu viu a mamãe andar de bicicleta ali na rua azul? E ele, muito indignado, como se ela fosse obrigada a saber, né, ele olhou pra ela e disse que eu vi, mamãe, eu vi. Tem janelas no céu. Passando algum tempo, ele ainda pequeno, ele continuava a ter os terrores noturnos, continuava o pavor de água, continuava falando aquelas palavras estranhas, até que chegou um dia que estava muito em alta o filme do Titanic, né, quando foi aquela febre, né, há muitos anos atrás. Eles decidiram olhar o Titanic e o Jimmy olhou junto. Depois desse dia, o Jimmy ele ficou obcecado pelo Titanic. Ele não parava de falar do Titanic, do navio, ele não parava de desenhar. Em uma semana ele fez em torno de 50 desenhos do Titanic. E ele ficava falando o tempo todo para a família que não deveria ter acontecido daquele jeito, que os homens dentro das caldeiras não deviam ter ficado presos, que estava errado, que não podia ter acontecido daquele jeito. E eles na hora, assim, bom, viu o filme, a criança tá obcecada, tá falando do filme e é isso, né? Não deram muita atenção. Só que o menino ficou muito obcecado pelo Titanic. Ele desenhava desenhos e desenhos todos os dias, desenhos do navio quebrando. Num dia ele desenhou o Titanic e ele fez o desenho, eu vou colocar aqui pra vocês, exatamente o desenho que ele fez. E nesse desenho ele faz 4 chaminés, 3 delas saem fumaça
e uma delas não sai. E a mãe dele pergunta para ele por que essa aqui não tá saindo fumaça. E aí a criança diz para ela que essa chaminé ela não servia para nada, só colocaram lá porque ia ficar mais bonito. Gente, eles não falam isso nem no filme. Isso foi aparecer em documentários anos depois. E mesmo se tivesse aparecido em documentários logo em seguida, era uma criança de 4, 5 anos. Não tinha nem internet naquela época. Bom, a família já não sabia mais o que fazer com aqueles terrores noturnos, aquela obsessão pelo Titanic. O filme, né, estava muito em febre ainda. Teve uma exposição em Los Angeles do Titanic. E eles decidiram levar o Jimmy nessa exposição para ver qual seria a reação dele, para tentar colocar um fim nesse ciclo, tentar colocar um fim nessa história toda. Eles foram até a exposição. Nessa exposição tinha algumas coisas reais, né, alguns restos do Titanic, tinha imagens, tinha muitas coisas. E enquanto as crianças que estavam lá na exposição brincavam, corriam, riam, ele estava simplesmente sério, analisando cada detalhe, cada peça, cada canto. Quando o Jimmy estava lá, ele mencionou para a mãe de novo a mesma frase, que não deveria ter sido desse jeito, que ele tentou, que não era para os homens das caldeiras ficarem presos. Então a mãe do Jimmy, muito curiosa e também por ela crer também, né? Isso ajudou muito ela a acreditar no filho e ir um pouco mais além. Ela foi pesquisar sobre o Titanic. E nessas pesquisas ela encontrou o nome de Thomas Andrews Jr. O Thomas Andrews, ele nasceu em 7 de fevereiro de 1873 e ele foi um construtor de navios britânicos que trabalhou na construção de várias embarcações, inclusive do Titanic. E ele sempre, que era a inauguração dos navios que ele ajudou a construir, ele sempre embarcava e fazia a viagem junto com os tripulantes. E nessa viagem com o Titanic, como foi ele que ajudou a construir, né, ele foi. Ele faleceu dentro do Titanic no dia 15 de abril de 1912. Ela leu também que o Thomas, na época, ele brigava muito com os demais empresários que ajudaram na construção, né, no investimento do Titanic. Eles deveriam usar aço ao invés de ferro, que ele não apoiava isso, mas que ela, sob pressão, ele acabou tendo que construir daquela forma. Ele brigava também porque não tinha bote suficiente para todo mundo, e mesmo todos os envolvidos sabendo do risco, eles insistiram para fazer a inauguração do Titanic. Eu acredito que o Thomas Andrews, ele é interpretado no filme Titanic, se eu não me engano. Ele dá até, eu acho que, colete salva-vidas para Rose, né? Eu acho que é esse cara aí que faz o Thomas Andrews. A mãe dele acaba tendo uma interpretação de que ele poderia ser a reencarnação do Thomas Andrews. Quando eles voltam da exposição de Los Angeles do Titanic, na mesma noite, quando o Jimmy vai dormir, ele tem uma crise de terror noturno muito forte, muito forte. A mãe dele estava na sala olhando televisão e ela escuta um barulho muito forte. E ela vai até o quarto dele e ela vê ele ajoelhado do lado da cama, olhando fixamente pro chão, e ele tremia muito, parecia que ele estava querendo convulsionar. E aí ele olha pro chão e grita: "O navio está afundando!" E essa foi a última crise de terror noturno que ele teve. E aí depois disso ele falava sobre Titanic, ficou 1 ou 2 semanas falando sobre Titanic e depois tudo parou. Sinistro, né? Na verdade eu não acho sinistro. Para algumas pessoas talvez é o que eu disse, algumas pessoas vão achar sinistro, outras pessoas vão achar que é mentira, outras pessoas vão acreditar, algumas pessoas vão achar que magnífico, que incrível, que demais. Na minha visão, isso é incrível. Incrível. Apesar que no espiritismo, não sei se em budismo ou outras religiões que acreditam em reencarnação, mas pelo que eu sei de espiritismo, quando a gente reencarna, a gente não pode, a gente não é permitido lembrar da vida passada. Mas, se eu não me engano, no budismo, eles falam que se a pessoa vem a este mundo novamente e ele tem uma alma muito limpa de pecados, até os 7 anos de idade ele consegue, dependendo da criança, ela consegue ver a sua morte na vida passada, ou pode ter algumas lembranças. O segundo caso que eu vi desse documentário é da Thalia. A Thalia sempre foi uma criança muito feliz, não tinha dia ruim. Ela era uma criança, aquelas crianças que caíam no chão, batia a cabeça e ela levantava rindo.
Não tinha dia ruim pra ela. O primeiro episódio da Thalia foi com 3 aninhos de idade. O pai dela, ele viu ela num canto, assim, chorando muito, resmungando. Ela começa a falar assim: essa senhora, pobre senhora, eu não consigo ajudá-la. E o pai dela fica olhando, mas não tem nenhuma senhora aqui, né? Só tá eu e ela. A Thalia, ela continua falando: essa senhora, ela me pede ajuda, mas eu não consigo ajudar ela. O pai da Thalia, ele sempre descreveu ela como sendo uma criança muito sensível desde pequenininha. Ela sempre foi muito sensível ao sofrimento das pessoas. Teve um episódio que aconteceu na casa dele, de um parente ter se machucado com uma faca. E ela, muito pequenininha, ela vendo aquela situação, ela falou como se fosse um adulto: mas como é que vocês não têm um kit de primeiros socorros? Como que vocês não têm algo, né, para esse tipo de emergência? Então, desde aquele momento ali que ocorreu aquele acidente com um familiar, ela mesma fez a maletinha de primeiros socorros dela. Ela colocou tudo que ela tinha dentro ali na casa, de esparadrapo, remédio. Aí teve até um episódio que o pai comenta que ele se machucou e ela veio correndo com a maletinha dela e ela mesma fez o curativo sem falar nada, fez um curativo assim, parecia especialista. Aquele episódio dela ter visto a senhora ocorreu mais algumas vezes, assim, por umas 3 semanas. O segundo episódio foi num dia que ela estava no pátio da casa, à noite, e o pai dela estava varrendo o quintal e ela estava parada, assim, olhando pro nada, extasiada, e o pai dela chega perto para ver o que está acontecendo e pergunta para ela o que houve. A Thalia simplesmente pega na mão do pai, olha para ele e fala: lembra-te quando a gente era japonês? Então, como já tinha tido o episódio da senhora e o pai, ele também não era totalmente cético, ele acreditava um pouco nessas coisas, ele deu um pouco mais de assunto para ver até onde ela ia. Então, quando ela falou aquilo para ele, ele ficou assim: como assim? Lembra-te quando a gente era japonês? Aí ele perguntou: o que tem? E aí ela falou assim pra ele: lembra daquela garotinha que trabalhava, até que um dia ela morreu? E o pai dela, sem saber o que dizer: ela deve estar num lugar melhor agora. E a menininha, a Thalia, ela confirma, ela diz: realmente agora ela não tá mais se sentindo tão cansada. Gente, tudo isso aconteceu com a menina de 4 anos de idade. 4 anos de idade. Então, o pai e a mãe dela eram artistas. Teve um dia que o pai dela estava pintando e ela chegou no ateliê com ele e disse que queria pintar. E a menina desenhou 2 caracteres japoneses no jornal. Ele simplesmente ficou assim: japonês de novo. Ele pesquisou sobre os caracteres diziam o seguinte: casa, amor, casa. A terceira casa não era no sentido de casa física, era lar, né? Como se ela estivesse se sentindo em casa. O outro episódio da Thalia foi aos 6 anos de idade. Ela desenhou um brasão de família. Antigamente, bem antigamente, tinha muito isso, né? A gente tem nos filmes, a gente vê brasões, né? Brasões que eram características, às vezes eles mandavam cartas e aquele brasão ele ia ali carimbado. E ele viu que era um brasão e ele tentou pesquisar o que era aquilo, era um brasão japonês. Um detalhe da Thalia também, que ela tinha muito medo de construções grandes. Uma vez eles levaram ela no museu de aviação e ao chegar lá no museu de aviação ela começou a tremer, começou a gritar e a agarrar a mãe dela. E ela dizia que isso aqui vai desabar, isso aqui vai desabar. Um tempo depois, o pai decidiu levar ela num templo. Eu não sei bem dizer o que era, mas tinha pessoas japonesas e essa pessoa conseguiu fazer uma tradução daquele brasão, ver o que significava, fez todo um estudo para ele, porque ele ficou muito curioso. Para tentar achar, ele já estava convencido que ela estava lembrando de coisas da vida passada. Ele não sabia traduzir aquilo ali, então ele foi atrás desse local. Nesse local eles descobriram que esse brasão pertenceu a uma família japonesa e o significado era árvore sagrada. A japonesa que interpretou, ela deu uma lista para eles de todos os familiares no qual pertencia aquele brasão. E eles perguntaram para ela se algum nome ali soava familiar. E ela apontou direto para um nome. Aquela família, ela viveu após a bomba atômica e que era normal e aconteceu naquela época de médicos, enfermeiros terem sido enviados após a bomba atômica para lá para ajudar os feridos. E que sim, teve muitos prédios depois disso que desabaram e que pode estar envolvido em tudo isso que ela lembrava. Então, provavelmente ela deve ter sido alguma enfermeira, uma médica
que morreu de repente em algum prédio que desabou. Quis trazer isso no canal porque é algo bem misterioso, na minha opinião. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo misterioso de hoje. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, clique em gostei e até o próximo vídeo. Um beijo!